Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Online. É uma alegria estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Sabemos que a pandemia do Covid-19 tem gerado inúmeros desafios para a Igreja de Jesus. Mas o que vai ser da igreja após a pandemia? Que igreja seremos? Como seremos povo de Deus após essa pandemia? É sobre esse assunto que o nosso pastor Evandro Lucchini irá abordar nesta aula. Então, tenham todos uma boa aula. Olá, queridos irmãos e irmãs, todos vocês que estão comigo no início deste estudo, desta aula. E como o pastor Rodrigo acabou de dizer, nós temos os desafios de hoje da nossa igreja, de toda a igreja, qualquer igreja em qualquer lugar do mundo. E o título da nossa aula hoje é a IPI Central após a pandemia. Eu tenho sido indagado por algumas pessoas, pastor, o que vai acontecer com a nossa igreja? Perguntas como o que vai acontecer com as igrejas? Ainda hoje soube de uma notícia de um grupo de policiais foram numa determinada cidade, capital das capitais brasileiras, para impedir até mesmo um culto online que estava sendo transmitido a partir da igreja. Coisas estranhas estão acontecendo. Coisas estranhas estão acontecendo na nossa sociedade desde o início desta pandemia, não é verdade? E afetam a nossa igreja. E eu quero compartilhar com você hoje sobre a missão, a visão e os valores da igreja. Para você que conhece um pouco a definição de missão, de visão e de valores, você sabe que essa tríade define a essência de uma igreja, ou pode ser também de uma organização, de uma empresa. Eu quero compartilhar com você, nesta manhã, neste momento, qual é a missão da IPI Central, qual é a visão da IPI Central e quais são os valores da IPI Central de Presidente Prudente. E usando estas declarações que já foram aprovadas no nosso conselho, pela liderança da igreja, tentar responder a esta pergunta: o que será da IPI Central após a pandemia? Quero usar também versículos bíblicos que vão ajudar a gente a entender. Queridos, quanta mudança desde o mês de março, deste ano 2020, não é verdade? Quanta coisa mudou. Dentro da igreja, somente cultos online. Não temos tido cultos presenciais desde 4 meses atrás. Não temos tido escola bíblica dominical, que para nós é tão importante. Não temos tido células nos lares, que para nós é pilar fundamental da igreja, somente online. As nossas ceias estão sendo celebradas nas nossas casas, não é mesmo? As crianças não podem se encontrar, nem os jovens, nem os adolescentes. Os nossos ministérios de ação social não estão podendo desempenhar tão bem o seu trabalho, porque estas coisas mudaram e nós estamos vivendo esse tempo de mudança. Nós não vemos a hora, não é verdade? De nos reunirmos. A pergunta é: quais mudanças vieram para ficar? Quais mudanças elas são passageiras e daqui a algum tempo elas deixarão de existir e voltaremos a agir como agíamos antes? Algumas mudanças vieram para ficar na vida da igreja. Eu acredito que cultos com um impacto online vieram para ficar. Nós agora vamos ter que sempre olhar para as pessoas que estão nos assistindo, porque o alcance da mensagem da nossa igreja, temos visto nestes meses, tem chegado muito mais longe do que era anteriormente. Então, queremos continuar com essa ênfase. Outra ênfase que veio para ficar: ofertas e dízimos online. Muitas pessoas já vão se acostumar a consagrar os seus dízimos no culto, mas depositá-los lá em casa, online, direto na conta. Isto também veio para ficar. Cursos pela internet, como esse que nós estamos vivendo agora mesmo, no dia de hoje. E o tema nosso é a IPI Central após a pandemia. Esse é o desafio para respondermos nesta manhã.
Eu li esta semana uma pesquisa feita por um instituto chamado Orbit Data Science. É um instituto que agiu no Brasil, que realizou no Brasil uma pesquisa. E essa pesquisa começou no dia que a OMS declarou pandemia no mundo todo, que foi dia 11 de março. E eles começaram a fazer uma pesquisa e terminaram agora no último dia de junho. Portanto, ficaram 3 meses e meio fazendo essa pesquisa. E a pergunta dessa pesquisa era: o que o brasileiro deseja fazer após o fim da quarentena, do isolamento social? O que você gostaria de fazer quando terminar totalmente o tempo de isolamento social? Essa foi a pergunta. 3.800 pessoas responderam essa pergunta nesse tempo que eu me referi agora, e no final da pergunta eles obtiveram muitas respostas, mas 3 delas chamaram a atenção, as 3 primeiras. A pergunta era: o que você gostaria de fazer, o que o brasileiro gostaria de fazer após o fim da pandemia? Sabe qual foi o primeiro desejo nas respostas dessas 3.800 pessoas? O primeiro desejo é agradecer a Deus. Veja, eu fiquei surpreendido. As pessoas estão querendo ser gratas a Deus por terem passado por esse tempo. Quem sabe elas estão dizendo também: porque Deus me ajudou a superar as tristezas dessa época, Deus está me ajudando a superar as dores dessa época. Talvez tenha sido a morte de alguém, talvez tenha sido a perda do emprego, alguma questão familiar difícil. Primeiro desejo, agradecer a Deus. Sabe qual foi o segundo desejo alistado na pesquisa? Ir à igreja. Olha só que interessante, as pessoas estão querendo voltar para as igrejas e nós estamos esperando o dia que isso vai acontecer. E o terceiro desejo mais comentado pelas respostas foi encontrar a família. Veja, as pessoas estão querendo relacionamento com Deus, com as pessoas da igreja, com os irmãos e irmãs de fé e com a família. Olha só quais são os desejos principais das pessoas segundo essa pesquisa. E que coisa boa, não é verdade? Então, nós temos um futuro promissor à nossa frente, como igreja presbiteriana, independente, central e todas as outras igrejas, porque as pessoas estão sedentas da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja e de se encontrar com as pessoas. Sabe por que isso? Porque Deus colocou em nós a sua própria essência. Deus é um ser relacional, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Ele nos cria à sua semelhança e Ele põe em nós o desejo, a necessidade de termos relacionamento com Ele e com as pessoas, com o próximo. Então temos muitas coisas boas e interessantes que vamos viver após a pandemia. Mas vamos lá. Vamos entrar no nosso estudo e no primeiro versículo que eu quero mencionar para você agora mesmo. E esse versículo vai ajudar a gente a entender qual é a missão, a frase que mostra o propósito da IPI Central. Tá bom? Então vamos lá. Este é o versículo de Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Eu vou ler aqui com você. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, esta declaração de Jesus, ele dá para os discípulos a missão. A ordem dada por Jesus neste texto não é ir para as nações, ir para qualquer lugar. Também não é batizar, também não é ensinar. A ordem desse texto é: façam discípulos. Façam discípulos. É como se Jesus estivesse dizendo assim:
façam discípulos, e eles tivessem perguntado, como Jesus? E Jesus tivesse dito, ao vocês irem, quando vocês batizarem e quando vocês ensinarem, lembrem-se que a missão de vocês é fazer discípulos. Portanto, agora eu apresento para você que talvez não saiba ainda qual é a missão da IPI Central. Veja comigo a nossa declaração de missão. A nossa missão, a missão da IPI Central é levar pessoas a serem discípulas de Jesus para a transformação da sociedade. Qual é a missão da IPI Central? Levar pessoas a serem discípulas de Jesus para a transformação da sociedade. Quando a gente fala desta missão, nós estamos dizendo qual é o propósito da igreja, para o que a igreja existe, por que ela existe, qual é a essência da igreja. Se tirar tudo da igreja, todas as atribuições da igreja e tudo que a igreja faz, o que é que sobra, o que é que fica, o que é inegociável, que mostra a razão de existir da igreja, não só da IPI Central, mas de qualquer igreja, da igreja de Jesus. Aqui nós chegamos na missão, e é levar pessoas a serem discípulas de Jesus para a transformação da sociedade. Portanto, após a pandemia, após o isolamento social, nós temos que continuar fazendo e cumprindo a nossa missão, que é levar pessoas a serem discípulas de Jesus. Portanto, a missão da igreja é fazer discípulos. A nossa missão é levar estas pessoas que estão procurando a Deus ou que estão com medo, ou aquelas que estão bem distantes, reticentes, fechadas, até iradas contra Deus, aproveitar todas as oportunidades para levar os perdidos sem Jesus, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, ou aquelas que estão ligadas ou linkadas a nós pela amizade, pelo relacionamento, pelos laços familiares. Levar todas essas pessoas a serem discípulas de Jesus. Agora, deixa eu falar um pouquinho para você sobre o que é um discípulo. Paulo fala nas suas cartas, quando ele escreve às igrejas, que aquelas pessoas, em vários lugares ele menciona, haviam abandonado práticas pagãs, o culto a ídolos, imoralidade, devoção a espíritos, pecados, orgias, bebedeiras, e ele alista uma série de coisas que aqueles crentes, quando conheceram o Evangelho, renunciaram. E esta palavra é muito importante, renúncia. O discípulo é aquele que aprendeu que a sua vida é baseada em Jesus e ele assim renuncia o que ele já vivia antes ou o que ele está sendo tentado a viver porque ele quer seguir o seu mestre, o Senhor Jesus. Então, veja, quando eu trago alguém para a igreja, eu convido alguém, um amigo, um familiar, ou eu convido alguém para ir na minha célula, este não é o fim da minha tarefa. Não, porque a minha tarefa com aquela pessoa só termina no momento que ele se torna um discípulo. Eu não posso parar e me contentar em trazer uma pessoa à igreja, ou até mesmo falar de Jesus para ela, ou até mesmo ela se converter e entregar a sua vida a Jesus, porque a minha tarefa só termina quando aquela pessoa se tornou ou está se transformando num discípulo de Jesus. Veja, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, nós não, como membros da IPI Central, não convidamos pessoas para virem para a igreja. Eu vou apresentar para você agora o que eu chamo de degraus para ser um discípulo, só para ajudar a gente a aprofundar um pouco mais no conceito do discípulo, já que essa é a nossa missão. Degraus para ser um discípulo. Veja qual é o primeiro
degrau. O primeiro degrau do discípulo é quando ele é convertido, quando ele se converte, quando ele entrega a sua vida a Jesus e vem para a fé, e vem para a salvação. Quando ele entende que Jesus é seu Salvador e Senhor da sua vida, e ele então renuncia os seus pecados e decide dar a sua vida a Jesus. Mas ser convertido não é apenas pegar o caminho do céu, não é apenas se tornar um salvo em Jesus. Esse é o primeiro degrau. Qual é o segundo degrau? O segundo degrau é quando este convertido, ele se torna membro da igreja. É quando ele é inserido na comunidade da fé. Como Jesus disse, vão, façam discípulos, batizando, aqui é a inserção da pessoa na comunidade da fé. Batizem essas pessoas. E depois de batizar essas pessoas, ensinem essas pessoas. Então, o segundo degrau para chegar a ser um discípulo é que esta pessoa seja membro da igreja. Ela precisa, então, se ligar, se conectar com uma comunidade, onde ela pode aprender, onde ela pode servir, onde ela pode crescer, se estabelecer na fé. Muito bem. Qual é o terceiro degrau? Agora sim, ele já está estabelecido e ele entende que o chamado não era apenas para o primeiro degrau, nem para ficar no segundo degrau, mas é para ser discípulo de Jesus. Este é o propósito, a missão da igreja, tornar pessoas a serem discípulas de Jesus. Então, nós evangelizamos, tornamos uma pessoa convertida, depois a ajudamos a se estabelecer e se tornar membro da igreja, mas aí não para o processo, porque nós queremos que ela seja um discípulo de Jesus. E é por isso que nós trabalhamos, essa é a nossa missão. Veja, falando de uma outra maneira, nós poderíamos dizer que nós, como membros da IPI Central, nós testemunhamos em todo lugar, com os amigos, os familiares, em todo o tempo, queremos dar um bom testemunho. Quer seja num lugar público, num lugar privado, nós queremos dar testemunho, seja na faculdade, no local de trabalho. Esse é o primeiro nível da nossa maneira de mostrar Jesus, não é verdade? Depois nós podemos, com aquelas pessoas que estiverem abertas, levá-las a Cristo. Depois nós podemos ajudá-las a entender mais a palavra. E aí então dizer para elas, agora você vai e faz o mesmo. E quando ela vai e faz o mesmo processo que nós a ajudamos, ela está se tornando discípulo, porque ela está reproduzindo aquilo. Eu queria fazer uma pergunta para encerrar esse item da nossa declaração de missão. Levar pessoas a serem discípulas, a se tornarem discípulos de Jesus para a transformação da sociedade. A pergunta que eu faço a você agora, vamos imaginar uma linha, uma escala, e aqui no número 1, no nível mais baixo desta escala, nós temos a pessoa convertida. Ela conheceu a Jesus e já assumiu um compromisso de entregar sua vida a Jesus. No número 5, no meio dessa escala, nós temos a palavra membro, membro da igreja. Ele contribui, ele está presente, ele é assíduo, não é? Envolvido na igreja. E o número 10, do outro lado, na ponta da escala, discípulo. Este que leva pessoas de convertido a se tornarem também um discípulo. E ele então reproduz na vida de pessoas aquilo que ele recebeu e esta pessoa vai reproduzir na vida de outros e outros e outros e assim o evangelho vai passando de uma pessoa para outra, de uma geração para outra. A pergunta que eu quero fazer é, entre convertido, membro da igreja e discípulo, aquele que faz, já fez e fará outros discípulos, 1, 5 e 10.
Qual é o número que você dá para você hoje? Você que está me ouvindo, talvez você nem é membro desta igreja, você está mais perto da palavra convertido? Você já é membro assíduo ou participante, envolvido, comprometido com a igreja? Ou mais do que isso, você já faz discípulos? Você edifica pessoas, você ajuda pessoas a reproduzirem a fé que elas receberam na vida de outras pessoas. É como se você fosse um avô espiritual. Não apenas um pai espiritual, mas porque aquele seu filho espiritual já se tornou também pai espiritual e você se torna uma avó, um avô espiritual. Onde você se encaixa? No número 1? No meio? Ou você já tem experimentado ser um discípulo de Jesus? Seja sincero com você mesmo. E talvez você possa dizer nesta hora: Senhor, eu não quero ser apenas um membro de igreja. Eu não quero apenas ter Jesus na minha vida. Eu quero ser um discípulo que faz outros discípulos. Agora chegamos no segundo aspecto do nosso tempo juntos aqui, que é a nossa declaração de visão. Declaração de visão. O que é uma visão neste aspecto? É para onde nós estamos indo. O que nós queremos ser sempre, não apenas agora? Qual é o grande objetivo que nós vamos alcançar ao longo do tempo? Vamos alcançando e vamos fazendo e vamos perseguindo. De maneira bem prática. É como se você precisasse atravessar um riacho e esse riacho fosse muito caudaloso, de muita correnteza. Então alguém pega a corda que você jogou do outro lado da margem e essa pessoa que está lá do outro lado, ela amarra a corda numa árvore bem forte, bem grande ali, e você que está do outro lado está com a outra ponta da corda. E você sabendo que você tem um alvo e você está seguro naquele alvo, você se atira na água e a correnteza começa a te levar de um lado para o outro, bater em você, não é? Mas você segura na corda e você vai puxando aquela corda, porque você sabe que você vai chegar do outro lado e você sabe aonde você está indo. Visão é isso. Não importa a situação, não importa se nós estamos debaixo da pandemia, se nós estamos vivendo tempo de tribulação, de dificuldade, a gente se joga na água e a gente vai em direção ao nosso alvo, nosso objetivo. Isto é visão. E eu quero ler com você a nossa declaração de visão. Nós queremos ser uma igreja, está escrito na nossa visão, ser uma igreja que adora a Deus na oração, na vida baseada nos princípios bíblicos, na comunhão, sendo relevante na sociedade e um sinal do reino de Deus. Vamos explicar um pouquinho e detalhar um pouquinho esta declaração de visão. Em primeiro lugar, essa declaração diz que nós queremos ser uma igreja que adora a Deus. Enquanto a nossa missão fala do nosso propósito, a nossa visão fala do que nós fazemos. Nós adoramos a Deus. O centro das nossas ações é que elas sirvam para adorar a Deus. Isso tem que acontecer em todo e qualquer lugar. E diz aqui, nós adoramos a Deus na oração. Isso é a primeira marca da igreja que adora a Deus. Para adorar a Deus é através da oração. Oração é fundamento, oração é o alimento da igreja, é o alimento da vida do cristão. É assim que ele se relaciona com Deus, junto com a Bíblia. Então, nós, após a pandemia, vamos experimentar muito mais oração, porque é isso que está acontecendo hoje. As pessoas estão orando mais por causa das suas próprias aflições. E nós queremos que isso desencadeie uma corrente de prática de oração. Agora, oração no aspecto coletivo. Nós vamos orar mais, porque isso faz parte da nossa visão. Nós queremos orar coletivamente nas nossas reuniões, nos nossos encontros de oração, nos nossos
cultos, oração por pessoas, oração com pessoas. Nos nossos cultos online, sempre há pedidos de oração, porque as pessoas querem orar e as pessoas querem que pessoas também orem com elas e por elas. Mas nós também queremos ter oração nas nossas reuniões menores, nas nossas células, concertos de oração, vigílias de oração. Nós queremos, após a pandemia, nos nossos primeiros encontros, enfatizar a oração, mas também a oração pessoal, a oração da meditação diária, da leitura da Bíblia e da contemplação do Senhor. Nós queremos orar mais em casa, sozinhos. E que esta situação de pandemia e de isolamento esteja nos ensinando e nos estimulando a praticarmos muito mais a oração. Mas a nossa declaração de missão diz também que queremos ser uma igreja cujas vidas são baseadas nos princípios bíblicos. Vida baseada nos princípios bíblicos. Irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Ela sustenta a nossa fé e ela orienta a nossa prática, a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós vivemos em obediência aos princípios bíblicos e é isso que vai sempre nos evitar desvios doutrinários, confusão na nossa ética pessoal, porque nós cremos nos princípios bíblicos. A Bíblia é o guia para o nosso comportamento, para os nossos padrões, para o nosso casamento, para a maneira como nos relacionamos com as pessoas, as ideologias presentes na nossa sociedade, nós as filtramos e as criticamos e avaliamos olhando para a palavra de Deus. Aquilo que é aceito na sociedade nem sempre é aceito ou permitido nos princípios bíblicos. Por isso, nós vivemos o que John Stott fala de uma contracultura cristã, porque às vezes estamos tendo que remar contra a correnteza ou nadar contra a correnteza, contra a maré, não é verdade? Então, uma igreja que tem pessoas que querem viver em obediência, debaixo da orientação dos princípios bíblicos. E eu vou voltar a isso já já. Outra marca da nossa visão é que ela também adora a Deus através da comunhão. Esta igreja, a nossa igreja, adora a Deus na comunhão. Comunhão basicamente é ter em comum. E isso exige relacionamento. Não em encontros superficiais, não apenas olhando os irmãos de lado ou pela nuca quando estamos no templo, mas uma comunhão íntima. Nós não vamos poder ser íntimos, próximos com todas as pessoas, mas podemos formar núcleos de pastoreio mútuo, de cuidado uns dos outros, e nós chamamos células aqui em nossa igreja, não é? Não é a única estratégia de comunhão, mas é a nossa principal estratégia de comunhão, é a mais adequada, porque nós não desejamos, não gostamos de ver crentes isolados, pessoas que estão sozinhas, pessoas que não estão usufruindo da comunhão. E a nossa declaração de visão termina com a seguinte frase: sendo relevante na sociedade e um sinal do reino de Deus. Nós somos relevantes quando as pessoas da sociedade, os nossos amigos e a sociedade em geral olha para nós individualmente, olha para a nossa família, olha para a nossa igreja e gera admiração. Esse pessoal tem alguma coisa diferente. Deixa eu ouvi-los. Eu quero conhecer mais, porque tem uma presença de alegria, de amor na vida dessas pessoas que me chama a atenção. Nós começamos a ser relevantes. Relevantes quando as pessoas veem que a igreja e nós individualmente servimos o próximo em amor, ajudamos, somos generosos,
abençoamos a sociedade, as pessoas estão em necessidade, repartimos com elas, suprindo necessidades, quer sejam materiais, emocionais, espirituais, o que quer que seja. Nós as ajudamos a enfrentar as dificuldades. E aí nós nos tornamos um sinal do reino de Deus. É assim que termina a nossa declaração de visão. Nós queremos ser um sinal, sabe, uma luz piscante, alguma coisa que atrai a visão das pessoas e elas vão dizer, aqui tem uma marca do reino de Deus, porque este povo ama Jesus e ama a Deus. É assim que nós vamos continuar após a pandemia, fazendo isso. Esse é o nosso alvo, o nosso rumo para depois. Muita coisa pode mudar, mas a nossa visão vai ser sempre a mesma. E para concluir, eu vou apresentar para você 6 pilares que são os nossos valores. Agora é o que sustenta tudo isso. O que nós temos como valor na igreja? São 6. Veja lá. Primeiro, princípios bíblicos aplicados na vida. Já falei um pouco sobre isso. Nós cremos que a Bíblia, ela não está cheia de regras. As regras, as normas, elas podem mudar com o tempo. Lá no Antigo Testamento era proibido comer certos alimentos, usar certo tipo de roupa. Mas estas são leis e normas, regras. Agora, os princípios que nós extraímos destas regras, eles são eternos. Então, Deus não está nos mandando hoje comer este ou aquele alimento, mas nós precisamos entender qual é o princípio por trás desta regra antiga e aplicar este princípio em todas as normas da Bíblia. Por isso a Bíblia não se torna ultrapassada, porque a gente não olha para a regra, a norma, a gente olha para o princípio, para aquilo que nós extraímos daquela lei, e é assim que nós vivemos. E eu poderia falar um pouco mais sobre isso, quem sabe em uma outra ocasião. Outro valor da nossa igreja, outro pilar da nossa igreja, é que nós queremos ter pregações, cultos contextualizados e transformadores. Nós queremos ter cultos que sejam festivos. Nós queremos ter uma linguagem que atraia as pessoas para o Evangelho. Nós não queremos ficar falando uma linguagem de um século atrás, não queremos ficar tendo uma maneira de cultuar antiga que não falha o coração das pessoas de hoje. Nós queremos usar aquilo que é a tradição boa, viva, bonita, mas não queremos ficar no tradicionalismo. Queremos mudar a nossa maneira, adequar a nossa maneira de realizar os nossos cultos, as nossas reuniões, a nossa maneira de encontrar, para que eles sejam contextualizados, para que eles sejam transformadores, sempre tendo a Bíblia como a nossa regra e a nossa fonte de orientação. Portanto, queremos que uma pessoa que nunca entrou numa igreja, assista um culto pela internet ou venha no nosso templo e diga, gostei do que eu ouvi naquela igreja, tocou meu coração, eu entendi o Evangelho um pouco mais, comecei a querer saber mais porque eu participei daquela igreja. Esse é um grande desafio para nós. Um outro valor é que nós temos famílias e relacionamentos saudáveis. Queremos ter famílias e relacionamentos saudáveis, porque a base da igreja é a família. Então nós precisamos cuidar dos nossos casamentos, da nossa relação com pais, com filhos. Queremos viver a saúde emocional e queremos que essa saúde emocional nos faça viver bem com as pessoas dentro da nossa própria casa. Por isso nós enfatizamos cursos sobre família, aprendendo a cuidar de filhos, educar filhos da maneira de Deus, curso para noivos, jovens, adolescentes, crianças, casais. Nós queremos cuidar das pessoas, as pessoas que estão descasadas ou as pessoas que não se casaram, são solteiras, enfim, queremos ter famílias e relacionamentos saudáveis. Queremos também ter comunidade genuína nas células e no templo. A gente chama de
as duas asas que fazem a igreja voar: o templo e os lares, ou as células. Se essas duas asas estiverem bem firmes, bem cuidadas, vamos voar e vamos alcançar as alturas e vamos alcançar pessoas, comunidade genuína nas células e no templo. Por isso nós estamos sempre convidando pessoas a se juntarem a uma célula para viver essa comunidade no pequeno grupo. Como penúltimo item, ministério de todos os membros. Nós queremos que os membros conheçam os seus dons espirituais. Queremos que eles saibam o que o Espírito Santo colocou dentro deles como uma ferramenta para exercer o ministério. Cada um faz uma coisa. Nesta grande oficina, onde tem muitas ferramentas, não é? Ou naquela grande cozinha, onde tem muitos utensílios. Cada um de nós é um utensílio, uma ferramenta. Tem um dom espiritual dado pelo Espírito Santo quando nos convertemos e recebemos o Espírito Santo em nós. E vamos usar esses dons para termos um ministério que não é só do pastor, não é só daquele que está à frente, mas é de todos os membros, cada um fazendo a sua parte. E agora, como último item, o compromisso com a evangelização, serviço e amor ao próximo. Nós estamos numa sociedade necessitada. Quanta crise financeira, quantos lares em necessidade. E nós queremos servir a sociedade, servir ao próximo, manter o nosso compromisso com a evangelização, com os nossos missionários, com a expansão do reino de Deus. Por isso nós vamos doar, nós vamos ser generosos, nós vamos ajudar qualquer movimento social, de transformação de crianças, de moradores de rua, temos tantas coisas ainda na nossa cidade, Presidente Prudente, como, por exemplo, refugiados, como pessoas envolvidas com dependências químicas, como prostitutas, como pessoas que estão moradores de rua, e vamos servir, porque queremos salvar, sim, a alma, mas nós queremos também salvar o corpo. Concluindo, irmãos, a pergunta: o que será da igreja IPI Central após a pandemia? Há riscos para a igreja? Sim, há riscos. Há riscos, porque nós dependemos de cada membro estar firme na missão, na visão e nos valores da igreja. Nós podemos ter esfriamento na fé? Corremos esse risco. Nós podemos ter necessidades financeiras nas famílias e, consequentemente, na igreja? Sim, podemos. É um risco. Nós podemos ter dificuldades para nos reunirmos, para fazermos cultos online, podemos ter dificuldades porque as pessoas vão perder interesse. Tudo isso é risco. Podemos ter perseguição na nossa sociedade brasileira? Podemos. E eu me lembrei hoje, quando Nero, no ano 64, iniciou uma forte perseguição contra a igreja, que estava ainda no seu início, nos seus primeiros anos. As famosas noites iluminadas pelos corpos dos cristãos em Roma, que eram queimados, colocados nos postes. Interessante que no segundo século, isso foi no primeiro século, no segundo século com Marco Aurélio, a perseguição continuou, e não apenas continuou, aumentou, e as pessoas eram castigadas cruelmente por serem cristãos, mortos com animais selvagens nas arenas de Roma e de outras grandes cidades daquele tempo. Terrível. Dentre estes perseguidos estava um homem chamado Policarpo. Policarpo era um bispo, um líder religioso, um pastor na cidade de Esmirna, cidade mencionada lá no Apocalipse. E a crueldade foi tanta com este líder, porque imaginavam que matando e destruindo Policarpo poderiam destruir a igreja daquela cidade, que fizeram uma grande fogueira e ordenaram que ele mesmo subisse em cima daquelas lenhas e ele mesmo pusesse fogo na sua própria fogueira, e foi assim que ele morreu.
Foi terrivelmente também que outros líderes morreram e cristãos, homens, mulheres, famílias inteiras foram mortas. A ponto de depois, no mesmo segundo século, Tertuliano, que era um líder e um teólogo da cidade de Cartago, ele dizer a seguinte frase: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. É o lugar onde a igreja guarda as sementes da multiplicação. É aquele embornal, aquela sacola que os semeadores manuais pegavam a semente dali e jogavam para o campo. O sangue dos mártires, homens, mulheres, crianças. A igreja cresce em meio à dificuldade. E esse é o nosso desejo, que a pandemia esteja servindo para nós nos fortalecermos mais em Deus e cumprirmos a nossa missão. Deus nos abençoe e vamos prosseguir adiante. Que bom sermos ministrados pela palavra de Deus, não é? Sempre somos desafiados e edificados pela palavra do Senhor. No próximo domingo nós teremos um novo tema, com a participação do nosso irmão, membro da IPI Central e também professor, diretor da Faculdade de Direito do Instituto Toledo de Ensino, Sérgio Tibiriçá. O nosso tema será 117 anos, a história da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Bom, nos vemos na próxima aula. Deus abençoe você.